Olá, está começando mais um Ecosenado. Você vai ver nesta edição como a jovem ativista Amanda Costa trabalha para democratizar a pauta climática e enfrentar o racismo ambiental. Falar de clima é falar de vida, falar de clima é falar de educação ambiental, é falar do nosso direito à saúde, é falar do nosso direito à moradia, do nosso direito ao transporte sustentável. Uma reportagem sobre a certificação lixo zero para empresas e serviços. Com o intuito de reduzir resíduo, de não produzir lixo, a gente usa a folha de bananeira como prato, como expositor, como forminha também para assar os bolos. Então tudo isso faz com que a gente diminua resíduo e diminua aí o impacto no meio ambiente. Nós devemos reaproveitar, eu não vou dizer tudo, mas o máximo possível, evitando que resíduos se transformem em lixo inaproveitável. E no quadro Ideias Verdes, um projeto que desenvolve luvas cirúrgicas sem amônia na composição. Uma pesquisa da FAO sobre como a população rural sente as mudanças climáticas dependendo de quem são os chefes de família. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Amanda Costa tem 27 anos e há 10 investe seu tempo para levar à periferia informação de qualidade sobre a crise do clima. Ela luta contra a injustiça e o racismo ambiental. Animação com o símbolo do feminino, protetoras do meio ambiente. A câmera acompanha a Costa caminhando. Ela olha para a câmera e sorri. Pelo meio ambiente, ele me acompanhou desde que eu me entendo por gente. Eu lembro quando eu era uma criancinha, eu adorava pisar na areia, pisar no mato, eu gostava de ouvir os passarinhos, de comer frutas. Uma das coisas mais incríveis que eu sentia era quando meus pais me levavam pra praia. Eu falava, preciso de uma sacolinha. Eles me davam a sacolinha e eu saía pela praia, pegando bituca de cigarro, pegando tampinha de garrafa, pegando todo o lixo que eu encontrava naquele espaço. Porque eu me sentia parte daquele lugar, então eu queria cuidar da natureza. O caminho para que ela se tornasse uma ativista climática passou por algumas percepções e questionamentos ao cursar a graduação de Relações Internacionais. Porque eu entendi o que estava acontecendo a nível global, com as guerras, as crises, essas desigualdades. E aí eu entendi que isso fazia muito contraponto com o mundo que eu gostaria de construir, com esse mundo mais inclusivo, colaborativo, sustentável. E eu percebi que tem uma discussão sendo feita a nível global, mas que ela não chega nas periferias, que ela não chega nas comunidades, que ela não chega nas favelas. E male chega no sul global, ou seja, o mundo está discutindo o futuro do planeta, sendo que muitas pessoas estão ficando de fora dessa discussão. O segundo choque veio quando Amanda participou da COP23 em 2017 na Alemanha. Porque eu via um monte de gente do norte global, majoritariamente homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos, que não entendem os desafios climáticos do sul global, que não entende o que é ser uma mulher preta, uma mulher indígena, apresentando soluções de como resolver a crise climática. Aquilo me gerou uma revolta tão grande. E aí eu comecei a questionar, qual que é o meu papel nesse lugar? Por que eu não tenho microfone? E aí quando eu volto pro Brasil, quando eu volto pra minha comunidade, eu decido comunicar a crise climática. Eu decido fazer alguma coisa para engajar as pessoas do meu território e mostrar que a gente pode ser parte da solução, sim. Porque outras pessoas que não vivem a nossa realidade, que não entendem os nossos desafios, estão prototipando soluções que não são eficazes. E foi aí que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para juntar o que eu sonhava, essa utopia, com a realidade, construindo o que borbulhava tão forte no meu coração, mas contrapondo com aquilo que eu via na minha realidade. A câmera acompanha Amanda subindo escadas. Ela desejava muito ser essa ponte. Em 2019, resolveu participar de um edital do United People Global, que estava selecionando jovens com ideias para transformar as suas realidades.
o projeto foi escolhido. E o objetivo principal do projeto era democratizar a causa climática para as periferias, comunidades e favelas. E aí, a primeiro momento, teve esse choque, pessoal. Amanda, o que você tá falando? Tá falando do urso polar que tá ficando magrinho? A gente tem outros problemas, transporte, saúde, educação. E aí eu fiquei tipo, falar de clima é falar de vida. Falar de clima é falar de educação ambiental. É falar do nosso direito à saúde. É falar do nosso direito à moradia, do nosso direito ao transporte sustentável. Vamos escrevendo com caneta. 2 anos depois, ela saiu na lista da Forbes de pessoas com até 30 anos de idade que se destacam em vários setores. E também foi escolhida como jovem embaixadora da ONU. E aí uma pessoa da minha rede falou, Amanda, você sabe que isso que você faz como projeto pode ser seu trabalho, né? Aí eu falei, quê? Como assim, meu trabalho? Pô, Amanda, isso que você faz pode ser uma forma de impactar muito mais pessoas e inspirar outras mulheres negras da quebrada, da comunidade, de favela, a também se verem como parte da solução. E foi assim que nasceu de maneira formal, em junho de 2022, o Perifa Sustentável, um instituto para mobilizar a juventude negra e periférica em uma agenda de desenvolvimento e democratizar a pauta do clima. Com uma linguagem acessível, Amanda, Mahayan e Gabriela promovem um debate crítico e inclusivo sobre o que está acontecendo com o mundo. Elas organizam palestras, ações em comunidades mais vulneráveis e as representam em conferências nacionais e internacionais, mostrando para o mundo que quem vive nesses territórios já sente há muito tempo e com mais intensidade a crise climática, consequência do racismo ambiental. Quando tem uma grande chuva e tem inundação, quando tem as secas e aumenta o preço dos alimentos, das frutas, das verduras, dos legumes, a gente já está enfrentando a crise climática. Imagem aérea de cidade. Eu sou da Brasilândia, uma das maiores periferias da cidade de São Paulo. Sempre que chove, 98% das vezes que chove, alaga entre o Jardim Paraná e o Jardim Amanda Damasceno. Costa, ativista Sempre. climática e jovem Choveu, alagou. embaixadora da ONU. Mas outras partes de São Paulo não alaga. Avenida Paulista, Avenida Faria Lima. E às vezes as pessoas até falam, Amanda, mas alaga lá porque é uma região de morros, então tem todas essas injustiças e vulnerabilidades. Mas aí eu trago um contraponto, Perdizes. Perdizes em São Paulo também é uma região de morros, mas é uma região elitizada. É uma região onde as políticas públicas chegaram nesse território. Perdizes não alaga. Então, de forma sintetizada e bem resumida, a gente pode definir racismo ambiental como as injustiças raciais, ambientais e climáticas que afetam principalmente as populações racializadas, ou seja, povos indígenas, povos originários, povos quilombolas e também as populações pretas e periféricas. Amanda conta que desde que começou a se engajar nessa luta, alguns efeitos positivos começaram a aparecer. Eu sinto algumas mudanças, algumas transformações, mas é muito pouco. A gente precisa de mais ousadia, a gente precisa de mais ambição climática, a gente precisa que, de fato, essas políticas cheguem nos territórios. Eu sinto que a gente conseguiu avançar. Hoje a gente tem discussões, principalmente nesse novo governo, de uma retomada aos diálogos sobre meio ambiente, como a gente faz uma transição energética, uma transição ecológica realmente fundamentada em dados, em ciência, em perspectivas racializadas. Eu acredito que a juventude é essencial quando a gente pensa em clima, mas eu também critico esse lugar. Não foram nós que criamos a crise climática. Por que precisa ser a minha geração que vai resolver? Eu não quero resolver a crise climática. Eu só queria, sei lá, tá namorando, tá saindo com as minhas amigas, tá descansando. Mas por conta desse problema global, eu sou estimulada, até no meu tempo de descanso, a pensar em formas de ser mais sustentável, a pensar em possibilidade de engajar a minha comunidade dentro desse debate, a pressionar os tomadores de decisão para que eles criem políticas públicas para o meu território. Mas tá bom, a gente tem esse desafio global. A juventude precisa ser incluída, ela também tem capacidade e técnica para atuar junto com a formulação de políticas públicas, para atuar
no desenvolvimento de planos de governo, para atuar fazendo mobilização social, que a gente faz tão bem, para atuar nesse ativismo digital, fazendo com que a palavra climática, de urgência climática, alcance cada vez mais pessoas. Eu quero cuidar do planeta, eu quero fazer alguma coisa para transformar essa realidade, porque se a gente não fizer nada, não vai ser todo mundo que vai morrer. Eu não acredito que a humanidade vai acabar, mas eu acredito que os mais vulnerabilizados, os empobrecidos, a população preta, pobre, de favela, quilombola, indígena, a gente vai morrer. A gente já tá morrendo. Eu sou uma mulher que foi muito apoiada por outras mulheres. A minha principal referência é minha mãe, Gisleide dos Santos Cruz, que acreditou em mim, que me deu todo o suporte e apoio necessário. Hoje eu também trabalho com muitas mulheres poderosas que estão fazendo coisas transformadoras na nossa sociedade, que é a Mariam, a Gabriela, a Marina, a Ana, a Dani, a Camila. E quando eu penso nesse campo político, eu também tenho muitas inspirações. Eu tenho amigas que já foram candidatas a deputadas, que é a Isabela Raal e a Flávia Bela Guarda. E eu não poderia deixar de citar a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que para mim é um exemplo de luta, de resistência, de determinação, uma referência, que veio do norte, uma mulher preta, que foi alfabetizada aos 16 anos, e poder ver esse brilho no olhar, sabe? Esse brilho no olhar Amanda que Costa, traz ativista alegria climática política, e jovem uma embaixadora alegria da ONU. que muitas vezes é colocada de forma utópica. Mas eu acredito que é através da utopia que a gente vai construir realidades concretas. E quando eu olho para Marina Silva, eu vejo um exemplo de mulher que me inspira, me instiga e me mostra que é possível sim a gente transformar o nosso mundo. Amanda está de frente para a câmera e dá um sorriso. Ao lado surge uma foto de quando ela era pequena. E então, outra com ela segurando um cartaz em manifestação. Animação com árvore seca e terreno árido. Mudanças climáticas. Inundações e casas debaixo d'água. Famílias chefiadas por mulheres, idosos e pessoas com menos condições financeiras sofrem de forma diferente com as mudanças climáticas na área rural. Foi o que apresentou o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, denominado Clima Injusto. As famílias rurais chefiadas por mulheres perdem 8% a mais do seu rendimento devido ao estresse térmico e 3% a mais devido a inundações quando ele é comparado ao rendimento de lares chefiados por homens. Isso significa uma redução per capita de $83 devido à temperatura e $35 devido às inundações. O estudo ainda prevê que se as temperaturas médias aumentassem 1 grau Celsius, essas famílias chefiadas por mulheres enfrentariam uma perda 34% maior do rendimento total em comparação ao rendimento daquelas chefiadas por homens. As famílias com menos condições financeiras também são mais afetadas. Elas perdem cerca de 5% a mais do seu rendimento se comparado às famílias em melhores situações. Quanto à idade, o relatório aponta que famílias chefiadas por jovens têm mais facilidade de buscar renda fora da agricultura quando são afetadas por condições climáticas extremas, tornando a renda das famílias chefiadas por idosos mais suscetível aos fenômenos climáticos. Imagem de solo árido. O Senado acaba de aprovar e enviar à análise dos deputados um projeto de lei que estabelece a Semana do Lixo Zero, a ser realizada nos últimos dias do mês de outubro. Entre os objetivos está a busca de soluções para o descarte de resíduos sólidos. Já existem várias iniciativas pelo país. O Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo todos os anos, mas apenas uma pequena parte disso, 4%, é reciclada ou reaproveitada. Aproximadamente 33 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos têm destinação inadequada.
Diante desse cenário preocupante, algumas ações começaram a surgir no país, como o Movimento Lixo Zero, que consiste em estabelecer uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para promover uma mudança de comportamento entre empresas com o objetivo de evitar o envio de resíduos para aterros ou incineradores e, assim, garantir a saúde das pessoas e do planeta. O Instituto Lixo Zero oferece uma certificação a empresas e serviços. Os critérios são rigorosos, mas cada vez mais possíveis de serem alcançados. No mínimo 90% dos materiais que são produzidos tem que voltar ou para compostagem, ou para reciclagem, ou para redução e reuso, evitando material para aterros e incineradores. Fora isso, tem as questões sociais, ambientais e educacionais que são considerados para dar o índice dessa certificação. O presidente do Instituto conta que há um aumento no interesse das entidades em adquirir a certificação Lixo Zero. Primeiro, nós temos a indústria, que tem aumentado bastante. Nós estamos vendo também um grande movimento no comércio e nos serviços. Nessa direção, restaurantes, hotéis, lojas, buscando assumir a sua responsabilidade e, com isso, incentivarem uma cultura do cuidar e uma cultura da qualidade contra o desperdício na própria instituição. Em Irecê, na Bahia, é onde fica, por exemplo, a primeira escola que ganhou o certificado Lixo Zero do Norte e do Nordeste do país. A conquista veio no ano passado. Essa certificação ela aconteceu depois de um longo processo de construção de práticas sustentáveis, onde nós conseguimos um desvio de 96,4% de resíduos que iam para o aterro sanitário. Os alunos fazem 4 refeições por dia e a produção de resíduos orgânicos corresponde a 92% de todo o resíduo produzido na escola. Então esse resíduo a gente encaminha para a área externa, para o nosso quintal produtivo da escola, onde eles vão para a área de compostagem e depois dessa compostagem esses resíduos vão servir de adubo no nosso quintal produtivo. Outra preocupação é quanto ao plástico e ao papel. Cada criança adota a sua garrafinha de água, cada criança tem a sua toalha de pano, cada funcionário também tem a sua garrafa de água e a sua toalha. Nós realizamos alguns projetos aqui na escola, como a coleta de óleo coletiva, onde os alunos, as crianças, trazem o óleo de casa e aqui é produzido sabão. Esse sabão retorna para casa para uso doméstico. E estamos trabalhando com uma nova proposta, que é a proposta da bioconstrução, onde os alunos pegam as garrafas de produto de higiene e nós estamos construindo os blocos ecológicos, com ações sustentáveis voltadas para o reuso dos materiais. Hoje em dia aqui na escola a gente não utiliza mais EVA, TNT, esse material foi todo substituído por material de reuso. E nessa proposta também nós reciclamos o papel que da sala de aula iria para o aterro. Hoje ele é reciclado aqui na escola mesmo pelos estudantes e dessa proposta ele retorna para a sala de aula para uso. Então a gente usa esse material no dia a dia feito pelos alunos e professores. No Distrito Federal, encontramos a primeira padaria Lixo Zero do Brasil. É a Padoca do CA, que surgiu durante a pandemia de Covid-19 como um modelo inovador de negócio sustentável. E a Kátia, que é uma das sócias aqui da Padoca do CA, vai me mostrar agora quais são as medidas tomadas para que o impacto no meio ambiente em relação ao descarte de resíduos seja mínimo. Uma das nossas grandes lutas é não usar plástico, isopor, etiqueta, fechilhos, nada na nossa produção. E para a gente conseguir fazer com que o pão fique bem aqui, a gente tem que ter um controle muito bem regrado, que é acompanhado por nutricionista. No processo de produção da massa de algum pão, vocês já tiveram algum desafio?
Sim, tivemos vários. Deixar o pão macio. Sem usar o plástico filme, né? Isso, sem usar o plástico na hora da produção, né? A gente tem um hábito, né? Puxou o plástico filme, colocou ali, a massa cresceu. Teve um período logo no início que a gente usava muito plástico filme, e aí fomos estudando o comportamento dos próprios funcionários. Foram eles que foram nos ensinando, né, na maior parte, ali no dia a dia. E se por algum motivo, no processo ali da produção, um pão italiano, por exemplo, não fica bom, o que vocês fazem? Vocês jogam fora? Não, a gente faz toast. Né? Nós temos um prato disponível aqui na padaria que é toast de guacamole. Ou a toast de cream cheese com tomatinhos e tomilho fresco, que é uma delícia. E eles viram toast. Mas esse pão é de semana passada, Kátia? Não, ele é de ontem. Né? Ele sempre vai ser de ontem, é 1 dia e meio de produção. Então você não vai chegar aqui na padoca e vai ver pão para tudo quanto é lado. Você vai ver o pão que aquela quantidade de cliente estudada, né? Porque a gente tem também a parte sustentável tecnológica. Então eu tenho ali a quantidade de cliente que vem até aqui que consome X produto. Uma boa sacada para ser mais sustentável foi começar a usar ingredientes dos próprios bolos como ornamento. Como as próprias frutas, os bolinhos de maçã com as pétalas de maçã na lateral, o bolo de laranja com as pétalas de laranja na lateral. A tela exibe o bolo de laranja. Kátia, essas folhas de bananeira, você usa para servir para os clientes, é isso? Para não usar pratinho, para poder servir na folha de bananeira? Isso, com o intuito de reduzir resíduo, de não produzir lixo. A gente usa a folha de bananeira como prato, como expositor, como forminha também para assar os bolos. Então tudo isso faz com que a gente diminua resíduo e diminua aí o impacto no meio ambiente. E ainda fica bonito. Fica bonito, né? E delicioso. A padoca do CA ganhou muitos pontos para certificação também no reaproveitamento de garrafas de sucos de fornecedores. Então os clientes consomem a garrafinha, o suco aqui, né, que é um suco que vem de fora. E aí nós produzimos os naturais aqui, que são de fruta mesmo, e vendemos ele aqui naturalzinho para você tomar. Que aí garrafinha de vidro. Garrafinha de vidro. Ela é higienizada, esterilizada e a gente volta ela para o uso contínuo. Que aí o cliente ou ele usa o canudo de papel, nada de plástico, ou o nosso copo charmoso da padoca. Na loja, quase nada de sacos plásticos. Quando eu reponho todos os ambientes da padaria, eu já separo todos os resíduos. E aí eles vêm para a caixa de transporte e vêm para o residuário aqui do lado de fora. Esse residuário ele é esvaziado de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da quantidade de resíduo que a gente produz naquelas semanas. Tem algum lugar que vocês usam o saco plástico? Somente o banheiro, né? Somente o banheiro, que é obrigatório. Por enquanto a gente não tem como fazer isso na questão financeira, né? Eu teria que mudar toda a minha estrutura de encanamento para jogar os papéis biodegradáveis. E a gente tem um encanamento um pouco mais antigo. Kátia acredita na transformação do comportamento dos clientes. Para isso, o foco é no treinamento da sua equipe. Porque através do exemplo que eles tiverem, é o exemplo que a gente vai disseminar para os clientes e para os demais. Então, por conta disso, a gente tem informação em vários lugares da padaria e um deles é aqui na cozinha, onde a gente sempre fala, né, entre nós aqui, que do ponto de vista do planeta não existe fora. A gente tem aqui um ciclo que a gente desenhou para os resíduos, né? Então, eu tenho uma caixa de transporte dentro da cozinha, então eu não tenho residuário com saco de lixo dentro da cozinha. Eu tenho uma caixa de transporte que ela leva até a compostagem ou até a reciclagem. E aí o que for compostagem volta para a terra, o que for reciclagem vai separada para reciclagem, vai para a casinha de resíduo. E depois eu volto para o ciclo de novo, onde eu produzo o resíduo, caixa de transporte e assim é o que a gente vai fazendo. Se a gente colocar em prática até na nossa casa, a gente consegue ir virando a nossa chave aos poucos, né? E aí diminuindo. A gente pode começar de casa, a gente pode começar da padaria, a gente pode começar da padoca, a gente pode começar de onde a gente estiver a diminuir os resíduos. Olhando as placas, eu vi que a padaria era lixo zero, achei muito interessante a iniciativa. Um dos pontos importantes que eu sempre vejo nos estabelecimentos que eu frequento. É muito especial quando a gente entra no estabelecimento que tem esse cuidado, né? Tem esse cuidado com a natureza, tem esse cuidado com o meio ambiente. É algo que a gente leva em consideração, que a gente sabe que é muito difícil hoje em dia
uma empresa ser lixo zero. A gente está tão acostumado hoje em dia a ir em lugares que, assim, é tudo muito plástico, é tudo muito, assim, no automático, a gente recebe, joga no lixo, e às vezes a gente nem pensa em como aquilo vai afetar o meio ambiente. Isso que eles trazem serve pra gente ficar mais consciente também, né? Em casa, enfim. E faz a gente também querer melhorar, pra ter um ambiente, ter um mundo melhor, né? Imagens de homem em colheita e pães. No Congresso, os parlamentares debatem a criação de uma política de economia circular com o objetivo de estimular o uso mais consciente dos recursos e priorizar produtos mais duráveis, recicláveis e renováveis. A palavra economia circular, que nada mais é, simplificando, do que dizer que nós devemos reaproveitar. Eu não vou dizer tudo, mas o máximo possível, evitando que resíduos se transformem e lixo inaproveitável. Então esse é o conceito que o mundo inteiro está trabalhando, esse é o conceito que as indústrias de ponta estão trabalhando, ou seja, é como se fosse perda zero. Animação com árvores, aerogeradores e placas solares. Ideias verdes. Uma luva hipoalergênica e sem amônia na composição pode revolucionar a indústria médica. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília, a partir do projeto Latextan, a luva possui uma tecnologia inovadora, com a utilização de tanino vegetal, que é mais sustentável e seguro para a fabricação. Diferente das tradicionais, ela não tem amônia, componente químico prejudicial ao meio ambiente e alergênico, para estabilizar o látex natural. Além disso, a amônia traz riscos à saúde dos trabalhadores de seringais e da indústria química. As luvas hipoalergênicas estão em fase de testes e algumas já estão sendo utilizadas no Hospital Universitário de Brasília. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. /TV Senado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.